Vejam só, evolução do PIB nominal, estou trazendo aqui mais uma palavra nova, PIB nominal desde 1900, desde o início do século passado. Nossa, gente, olha, de 1900 até 1993 não tínhamos PIB. Vocês acham que é verdade? Não. Em termos nominais, a gente não consegue enxergar os valores. O que é isso? Inflação. E este quadro ele é assim por causa do processo inflacionário que nós vivemos. Nós vamos ter uma aula onde eu vou falar um pouco mais detalhado de inflação para vocês, né? E aí a gente volta, provavelmente a gente volta nesse gráfico. Esse aqui é a taxa, evolução da taxa anual de crescimento real do PIB. Então isso aqui é completamente diferente do quadro anterior. Então vocês vejam o seguinte: de 1900 para 1901, o PIB lá no início do século cresceu quase 15%. Real, em termos reais. De 2014 para 2015, o nosso PIB caiu, acho que, quanto? 1,5%. Então aqui são as taxas de crescimento real. Grosseiramente falando, quando a gente fala em termos nominais, a gente está embutindo, né, a variação dos preços. Quando a gente fala em termos reais, é como se, não é exatamente isso, mas é como se a gente estivesse olhando a quantidade de bens produzida, a quantidade, não o valor. Tá? Isso só para a gente ter uma primeira aproximação da diferença entre nominal e real. Vocês observem que em todo este período, se a gente tirar uma média, né, a nossa economia cresceu em média 5,5%. Na década de 70, a década do milagre, talvez vocês já tenham ouvido falar, nós crescemos 7,5% em média. Na década de 80 foi um desastre, a década perdida, na verdade até 90, de 1980 até 2000, 2 décadas perdidas, né? E agora nós estamos aqui com muito boa vontade, com uma taxa de crescimento de 3%, muito baixo. E talvez fique pior. Então, o PIB nominal é o valor da produção computado a preços correntes. 1900, qual era o preço do arroz lá em 1900? Era, sei lá, 500 réis. Uma moeda que já não existe há mais de um século. Né? Qual é o preço do arroz agora em 2015? Alguém sabe? Eu não sei, mas deve ser alguma coisa real, né? Porque a nossa moeda atual é real. O PIB real é o valor da produção computado a preços constantes. O PIB real, ele é computado a preços constantes. É como se vamos dizer que o arroz estivesse hoje R$3 o quilo, vamos dizer. Pega-se quanto se produziu de arroz em 1900 e multiplica por R$3. Aí a gente tem uma ideia de quanto a gente produziu, qual era o PIB em arroz em 1900 e quanto é o PIB em arroz agora. Só para a gente ir se aproximando da ideia. A variação do PIB real reflete a variação da produção da economia, considerando a variação dos preços relativos. Quando a gente tem inflação, a gente tem 2 conceitos importantes. Um é o nível geral dos preços, é o patamar dos preços, né? E outro é o preço relativo, quanto que uma coisa vale em termos de outra. Quanto que um aluguel de casa compra de pãozinho? Esse é o preço relativo. Mas o aluguel de casa pode ser R$100 num determinado ano e pode ser 1.000 5 anos depois. E o pãozinho pode ser 10 centavos
quando o aluguel é 100 e pode ser 1,10 quando o aluguel for 5 mil 5 anos depois. Para se obter o PIB real, é necessário deflacionar o PIB nominal para uma data específica. Isso eu vou mostrar para vocês na aula sobre inflação. Então, aqui de novo o mesmo gráfico, agora só pintado de vermelhinho, de 1900 a 2013, em preços correntes, né? Ou seja, preço do ano, tá? Quando a gente inflaciona, porque agora eu estou a preços de 2013, eu peguei lá, ó, agora a gente já começa a enxergar um pouquinho no 1900. Peguei todos os preços lá, os preços de 2013 e multipliquei por toda a produção. Não é assim que se faz. Eu vou mostrar para vocês como se faz, mas é como se a gente tivesse pego os preços de 2013 do arroz, do feijão, do automóvel, do sapato, do plano de saúde, lá não tinha plano de saúde, e multiplica por todas as produções, e aí a gente vê que dessa figura estreita e íngreme, nós partimos para uma figura mais gordinha, menos íngreme, tá? Então essa aqui retrata a evolução do nosso PIB real, retrata de uma maneira grosseira, né? Quanto que de produção nós temos em média, tivemos em média disponível para consumo. Vejam que o crescimento real de 94 para cá, PIB real foi de 14%. Tá? Em termos nominais seria muito mais. 2014, esse gráfico vai até 2013, né? O nosso PIB em 2014, vejam que em 2013 o PIB real a preços de 2013 era menos do que 5 trilhões. Em 2014, com o aumento da inflação, o nosso PIB foi para 5,5 trilhões. Em termos nominais, em relação a 2013, nosso PIB aumentou 14,2%. Mas em termos reais, ele aumentou só 0,10 a valores preliminares ainda, menos de 1%. PIB real per capita. Produto interno bruto per capita indica em média quanto foi produzido por habitante. O que a gente faz? A gente pega o produto e divide pelo total da população. A renda nacional, a gente divide, a renda nacional bruta, a gente divide pela população e sai com a renda nacional per capita. A preços de 2013, portanto, estou falando do PIB real per capita, nós fomos de 62 para 2013 de um PIB per capita, ou seja, em média, cada brasileiro produziu, em média, R$8.000 em 1962, a preço de 2013. E em 2013, em média, cada brasileiro produziu R$24.000. Crescemos. Produzimos mais. Crescemos. 201%. E só para vocês terem uma visão, né? Essa aqui é a evolução do PIB real per capita a preço de 2013, de 1960 até 2013, onde a gente observa que período da ditadura teve uma fase em que nós não tivemos crescimento per capita, quase nenhum. Anos 70 até 1980 crescemos. Foi o milagre. Década de 80, praticamente, tivemos um período, mas regredimos. Anos 2000, praticamente a mesma coisa. As 2 décadas perdidas. Aqui, a partir de 95, 96, nós tivemos o Plano Real, que controlou a inflação, e tivemos condições de crescer
até a crise de 2008, que a gente vai ter uma palestra sobre ela, e agora nós estamos com uma taxa de crescimento muito pequena.